Oi pessoal, vamos fazer a correção hoje no livro de História da aula passada. Foram as páginas 58 e 59 com exercício na 59, tá? Então vamos lá, número 1 da página 59. Nas cidades antigas todos tinham acesso às mesmas condições de vida? Justifique sua resposta. Não tinham, tá? As mesmas condições de vida. Com a centralização do poder e das terras nas mãos de pequenos grupos, a maioria da população não participava das decisões políticas e vivia sem os mesmos luxos e privilégios. Ok? Número 2. Como eram as condições de vida da maior parte da população no Egito Antigo? Bom, a maioria da população era constituída de artesãos, camponeses e escravizados, que realizavam a maior parte dos trabalhos e eram excluídos das decisões. Eles pagavam altos impostos e estavam sujeitos a trabalhos forçados. Número 3. Por que o faraó exercia grande poder no Egito? Porque se acreditava que ele era um intermediário entre os deuses e o povo. Tá bom? Aqui é número 3. E a número 4 é uma resposta que vocês iriam fazer e cada um vai fazer de uma forma, então eu vou olhar depois lá na plataforma quando vocês colocarem para eu poder corrigir. Na aula de hoje nós vamos fazer as páginas 60 a 63, tá? Que são cidades e impérios da Mesopotâmia. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. A região da Mesopotâmia era muito fértil. O que isso quer dizer? Que o que se plantava ali era muito bom, né? Dava com muita facilidade os produtos, que eles plantassem ali. E a proximidade com os rios favorecia o comércio fluvial. Então, ali, perto dos rios, eles poderiam fazer o comércio deles, né? Que era perto de onde eles estavam. Então, tudo isso favorecia o comércio. Eles também partilharam muitos costumes e hábitos. Um dos primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia foram os sumérios. Bom, os sumérios, vamos ver. Eles eram agricultores, desenvolveram um sistema de escrita e organizavam-se em cidades autônomas, como Ur. Então, Ur era uma cidade, tá bom? Que tinham agricultores, também se desenvolveu a escrita. Era uma cidade autônoma, ou seja, não precisava da ajuda de outras cidades para poder se manter. A escrita cuneiforme e seu sistema numérico influenciaram vários outros povos que viveram na região. Há cerca de 4.200 anos, os acádios dominaram os sumérios e outros povos da região e formaram um império. As cidades deixaram de ser independentes e foram unificadas sob o comando de um único rei. Então, os acádios dominaram os sumérios, né? Apesar de ter o sistema de escrita, ser uma cidade autônoma, chegou numa determinada fase, né? Numa determinada época, que os acádios dominaram os sumérios e os outros povos também daquela região. Então, o que eles fizeram? Eles uniram todas essas cidades e formaram um império, com o comando de somente um rei. Então, só uma pessoa que estava agora ali, né, resolvendo a vida política do local. Império Babilônico. Depois do domínio dos acádios, a Mesopotâmia foi invadida e dominada por outros povos, como os amoritas, os caldeus, os elamitas, os assírios e os medos. Há aproximadamente 3.800 anos, a região foi conquistada pelos babilônios, que construíram um grandioso império, composto de várias cidades. Eles desenvolveram um calendário baseado em um sistema astronômico que ajudava a conhecer as melhores fases para a agricultura. Porque para eles, naquela época, a agricultura era a coisa mais importante para a cidade, porque era através da agricultura que, além deles terem alimentos para abastecer a cidade, eles também vendiam, né? Tinham comércio. Durante o Segundo Império Babilônico, no governo de Nabucodonosor, grandes obras arquitetônicas foram construídas, como os jardins suspensos.
Por volta de 2.500 anos atrás, os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominaram a região. Então a gente pode perceber aqui que, né, com a passagem do tempo, vai sempre um povo dominando o outro, né? E como eles já vão pegando já uma estrutura mais consolidada, né? Já com o comércio, com a agricultura, eles vão se enriquecendo e vão transformando mais ainda as cidades. Aqui, olha, nesse desenho, a região da Mesopotâmia sofreu várias guerras e invasões. Então aqui a gente tem, ó, parte do estandarte de Ur, artefato sumério de cerca de 4.500 anos, encontrado em Ur, que hoje é no Iraque. Então a gente vai aqui, ó, na página 61, porque a região da Mesopotâmia era disputada por vários povos, né? Nós vimos lá por que ela era tão boa, por que todo mundo queria essa região, por que todo mundo queria dominar essa região. Quais foram as principais transformações políticas que ocorreram na região da Mesopotâmia com o domínio dos acádios? O que aconteceu, né, nas cidades quando os acádios então dominaram? Encontre no diagrama as respostas dos itens abaixo. Nós temos aqui um dos primeiros povos da Mesopotâmia, a antiga cidade suméria. Vocês vão ler aqui e nesse diagrama aqui tem as respostas. Então vocês vão circular, né, conforme vocês estão vendo aí que está sendo pedido acima. Na página 62, nós vamos falar agora de intercâmbios culturais. A delimitação territorial e a distância entre as vilas e cidades fizeram com que cada povo desenvolvesse modos diferentes de produzir bens, administrar a vida pública ou de se expressar. Apesar de estarem próximos, os povos da Mesopotâmia e do Egito, por exemplo, não falavam a mesma língua e não possuíam o mesmo sistema de escrita ou de crenças religiosas. Então, gente, eles estavam perto um do outro, né? Mas apesar disso, dessa aproximação territorial, eles não falavam a mesma língua, tá? Cada um desenvolveu um sistema de escrita, cada povo tinha sua crença religiosa. Então, entre os povos da Mesopotâmia havia também sistemas linguísticos diferentes. Porém, muitas das línguas faladas tinham como matriz comum que se transformou ao longo do tempo de acordo com as particularidades de cada região. Então vamos ver aqui uma cultura em comum. Na Mesopotâmia existiram dois grandes grupos linguísticos, ou seja, grupos de línguas ligadas a uma língua em comum, o sumério e o acádio. O acádio foi adotado pelos assírios e babilônios, mas sofreu transformações. Os conjuntos de O conjunto de variações linguísticas ligadas a uma comunidade específica são chamados de dialetos, pois expressam a característica da região. Igual nós temos hoje. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o nosso dialeto. Se a gente for pro Ceará, eles têm um dialeto deles. Tem algumas palavras, né, que a população ela inventa, né, ela cria, e isso faz parte do nosso vocabulário, e que alguma região do Brasil possa não ter e eu vá desconhecer, tá? E isso também aconteceu com eles lá naquele tempo. Com o passar do tempo, muitos dialetos se transformavam em outras línguas. O hebraico, o aramaico e o árabe são línguas derivadas do acádio e são conhecidas como línguas semitas. Assim, os povos semitas são aqueles que têm em comum a mesma raiz linguística, que vem da região mesopotâmica. Mas, mesmo com as transformações, há algumas permanências na língua, como palavras com o mesmo sentido. Vamos ver uma curiosidade aqui? Persépolis foi uma das primeiras cidades do Império Persa. Seus registros mais antigos são de 2.500 anos atrás. Hoje, ela é considerada Patrimônio Mundial da Humanidade.
Nesse local ocorriam cerimônias e festividades que envolviam povos vindos de diversos lugares. Na entrada da cidade foi construído um portal para receber súditos e emissários. O portal tinha inscrições em 3 línguas, entre elas a escrita cuneiforme dos sumérios. Então aí, ó, vocês estão vendo uma das histórias, né, do Império Persa. Aqui, na página 63, a língua portuguesa que utilizamos é derivada do latim, uma língua indo-europeia que passou por diversas transformações regionais ao longo do tempo e originou novas línguas, como o português, o espanhol, o italiano e o francês. Mas a língua portuguesa falada no Brasil não é idêntica à que é falada em Portugal, pois temos influência de outras matrizes linguísticas, como as indígenas e as africanas. Além disso, há as variações regionais que criam dialetos. Dependendo da região, são utilizadas palavras diferentes para denominar uma mesma coisa, como criança, que na região sul do Brasil é chamado de piá, por influência indígena, o que eu estava falando anteriormente, né? Em alguma região do Brasil nós temos palavras em que aqui no Sudeste a gente pode não conhecer, tá? E a nossa língua, apesar de ser o português, não é o português de Portugal, né? Nós já sabemos que os portugueses vieram aqui para o Brasil, colonizaram o Brasil, mas quando eles chegaram aqui, os indígenas já estavam aqui, eles trouxeram os africanos. Então, o que aconteceu? Nossa língua, ela sofreu a influência de outras línguas. Por isso que o nosso português é diferente do português de Portugal, tá? Na página 63, vocês têm que fazer aqui, porque as línguas sofreram transformações, ok? Deixa eu colocar aqui. Número 5. O que são os povos semitas? Porque eles são chamados dessa maneira, está lá no texto, nós falamos. Pesquise sobre os povos que têm línguas de origem semita na atualidade. Procure saber se eles partilham outros costumes, como hábitos alimentares, tradições, etc. Selecione algumas fotografias retratando esses costumes e faça uma apresentação com cartaz, compartilhando com a turma o resultado da sua pesquisa. Essa pesquisa vocês podem fazer no caderno de história, tá? Não tem problema se vocês, porque eu não tenho impressora, não tem problema não colocar a figura, tá? Só escreve, pessoal, sobre os povos que têm a língua de origem semita na atualidade e alguns outros costumes, tá? Se eles compartilham também. Então, na aula de história, nós vamos fazer isso hoje, combinado? Qualquer dúvida, é só falar com a tia, tá bom? Um beijo.